E, relator, a gente entende que o senhor fez ao máximo, como já foi falado pelo presidente da casa, como foi falado pelo senhor, de chegar no limite do que foi possível, né, para incluir nesse relatório. E a gente teve avanços, como foi mencionado aqui, a idade mínima, que está chegando com 20 anos de atraso, mas é um avanço importante. O país é um dos pouquíssimos do mundo que não tem idade mínima para aposentadoria, e a partir de agora, com esse relatório, nós vamos ter. O fim dos regimes especiais, né, que tanto prejudica e tanto privilégio dá para quem tão pouco precisa de privilégios, como a classe judiciária, a classe dos próprios políticos. Agora não vai ter mais regime especial, então esse é outro avanço. As alíquotas progressivas, resguardando a aposentadoria de quem menos recebe, né, agora vai ter que contribuir menos quem ganha até R$ 1.500, e quem ganha mais vai ter que contribuir mais. Mas é importante nós entendermos aqui que, mesmo tendo que ir até o limite, a gente deixou muita coisa de fora que era importante. Trazer aqui um primeiro ponto, né, que deixar de fora os estados e municípios. E as razões pelas quais os estados e municípios foram deixados de fora me entristecem, que são razões puramente eleitoreiras. São deputados que não querem que os governadores tenham ganhos, né, políticos sem ter que dar cara a tapa. Faço aqui um apelo para os nossos colegas, para o relator, para nós incluirmos estados e municípios por uma questão de responsabilidade. Não interessa ganho político quando a gente fala em futuro do Brasil. A gente tem que ser responsável. Se estamos aqui enfrentando um debate tão importante e árduo como a reforma da Previdência, a gente não pode deixar ninguém de fora. Então fica aqui o meu apelo para reincluirmos estados e municípios. A gente fica triste também que as concessões que foram feitas para alguns grupos de pressão, como servidores públicos que já são muito privilegiados e não aceitaram ainda uma transição adequada do seu regime, que a gente tenha que tirar recursos do FAT, que, ao meu ver, nem deveria existir, porque a gente deveria diminuir os encargos trabalhistas para poder deixar mais dinheiro no bolso do trabalhador e ter mais emprego no país, a gente cobrir rombo da Previdência com o FAT. Não é essa a utilização do fundo e, repito, ele nem deveria existir, porque a gente tem que diminuir os encargos trabalhistas para poder gerar mais empregos no país. Também fico triste com o aumento de imposto colocado nessa reforma. Como a gente tem um Estado quebrado, a gente tem três maneiras aqui de resolver o problema. Ou diminuindo os gastos, que é a minha visão que a gente deveria acontecer, na Previdência e inúmeras outras áreas, aumentando imposto ou dando calote. O que alguns estados têm feito, como o meu estado, a gestão passada fez, é dar calote em fornecedores, tanto que a gente recebeu um estado sem medicamentos nas prateleiras dos hospitais. Nós não podemos permitir isso, não podemos permitir aumento de imposto num país ainda em desenvolvimento, onde 1/3 do PIB vai para os gastos do Estado. Então, a população brasileira hoje está ciente da necessidade da reforma da Previdência, mas a gente ainda tem grupos de pressão corporativistas que querem aquela velha história de farinha pouca, meu pirão primeiro. E é engraçado que sempre que uma categoria vinha falar comigo da importância da defesa dos privilégios para ela, eu conseguia convencer os interlocutores de que as outras categorias não precisavam, mas não conseguia convencer que a dele precisava. Então eu ia falar com professores, eu convenci que os policiais não precisavam de uma idade mínima diferenciada, mas eles não aceitavam que os professores tivessem. Então eu ia falar com os policiais, eles não aceitavam que os policiais tivessem as mesmas regras dos outros, mas aceitavam que os professores tivessem. Então fica esse corporativismo aqui no Brasil, que todos queiram defender só a sua categoria, ao invés de poder defender o país como um todo. Então o que nós vamos continuar defendendo, ainda que nós entendamos que houveram concessões para que se fizesse um texto que outros partidos aceitassem, a gente vai continuar sempre defendendo que todo brasileiro, homem ou mulher, policial ou gari, médico ou professor, seja tratado igualmente pela legislação brasileira, e infelizmente essa reforma vai manter essas desigualdades sobre falácias de necessidade. Peço que Vossa Excelência conclua, deputado. Concluindo. Sobre algumas falácias de necessidade de privilégios para alguns, mas que no fundo são apenas para atender interesses corporativistas aqui.